Ok, X. Eu tenho uma história estranha para contar para vocês. Eu não venho aqui com frequência, mas aqui parece o lugar certo para falar disso. Seja eu servindo uma sentença na prisão por corrida de carro. Eu sei que é idiotice. Eu fiz uma vez depois de ser pressionado por um amigo, e fui pego na hora. Uns 2 meses lá dentro, eu ganho um novo colega de cela. É um cara até bacana, mas ele tem medo de tudo, e fica falando sozinho. Eu passo a conhecer ele melhor, e descubro que ele é esquizofrênico. Algumas noites, ele acorda gritando. Ele me conta sobre as desilusões dele, e ele sabe que não é normal. Menos eles, cara. Eu sei que não são desilusões. Eu não sou maluco. Eu vejo aqueles olhos toda vez que eu fecho os meus. Eu nunca vou conseguir desver aquela luz vermelha. Ele começa a falar sobre como eles vêm atrás dele de noite, e que ele acabou na prisão para ficar em segurança. Ele não me conta o que ele fez para ser preso, e desvia da pergunta toda vez. Um mês depois, nós ficamos mais amigos, então ele começa a falar mais. Ele me conta como nunca consegue dormir, porque é nessa hora que as coisas acontecem. Quando ele começa a apagar, ele sente o corpo ficando muito pesado, e uma sensação de vibração nos braços, como uma versão mais lenta e pesada de quando suas pernas ficam dormentes. Um zumbido iria aparecer bem quieto, e ficaria mais alto, enquanto uma luz branca enche o quarto todo, que depois fica vermelha cor de sangue, enquanto o zumbido fica o mais forte possível. Ele geralmente apaga depois disso, mas nem sempre. Às vezes eu vejo eles. Mas eles não querem que eu me lembre. Eu pergunto o que ele quer dizer. Ele então começa a descrever alienígenas greys, em grande detalhe. Eu não acreditava em ETs na época, então eu pensava que ele estava completamente biruta. Ele os descreveu como baixos, com membros proporcionalmente maiores do que os de humanos, e com mais ou menos 1,5 m. Eram cinzentos, com uma pele quase transparente. Ele disse que parecia mais uma membrana do que pele humana. Olhos gigantescos e pretos, que refletiam tudo como um espelho. Eles tinham um cheiro parecido com o de um carregador de telefone queimado. Eu perguntei para ele sobre o cheiro, mas ele só disse que era difícil de descrever. Ele não cheiravam literalmente a plástico queimado nem fiação, mas era a coisa mais próxima que ele consegue explicar já que nunca sentiu nada igual. Ele diz que está ficando desconfortável, que falar deles por muito tempo deixa ele nervoso, então ele vai dormir. No dia seguinte, nós temos terapia de arte. Eu sei, é uma idiotice. E ele fica cheio de tremeliques e começa a desenhar coisas sinistras. Nós começamos a terapia de arte. Basicamente é para soltar as emoções, porque supostamente deixa as pessoas menos violentas ou algo do tipo, eu sei lá. Eu só começo rabiscando qualquer coisa, eu sou um cara tranquilo e não tenho muito na cabeça. Já o Dani, meu colega de cela, parece gostar dessas sessões, mesmo ele não sabendo desenhar bem. Mas dessa vez, é diferente. Ele está super nervoso, falou que ficou acordado a noite toda, apesar de que eu dormi tarde e não escutei ele dando nenhum pio. Ele fica coçando o pescoço, roendo a ponta dos dedos, parece que vai ter um ataque de pânico. O terapeuta fala para ele tentar desenhar o que tem incomodado ele. Ele fica encarando o papel por tipo metade da sessão, e depois começa a desenhar. Ele enche a página inteira com tons de vermelho, dá para ver um corredor borrado, o que parece uma cama, e talvez um armário. É uma bagunça. Dá para ver também 3 figuras perto da cama, todas embaçadas, com exceção dos olhos. Olhos grandes, pretos, em formato de amêndoa. Eles estão em volta da cama, com um boneco de palito, que eu assumo ser o Dani, deitado lá, gritando. O terapeuta pergunta para ele o que é aquilo, mas ele só fala que foi um pesadelo. Eu pergunto pro Dani sobre o desenho depois, e ele me conta que é isso que acontece quando ele vê os greys, mas o terapeuta dele diz que é um pesadelo ou paralisia do sono. Pesadelos não deixam marcas. Ele diz. Ele se vira, e me mostra a base do pescoço dele. Tem uma pequena cicatriz, um círculo perfeito, com um triângulo e 3 pontos no meio. Mas que porra é essa? Ele disse que acorda depois de pesadelos com machucados em lugares estranhos, outros triângulos feitos com pontos.
O terapeuta falava que era ele mesmo se machucando enquanto dormia, sonâmbulo. Ah, tá claro. JPG. Agora é hora de trancar as celas, mas eu tô sem sono, então eu vou ler um livro na cama. Na primeira página do meu novo livro, quando de repente o Danny levanta sentado e começa a pirar e fica gritando. O quê? Eu pergunto o que houve. Ele diz que eles vieram e que levaram ele de novo. Ah, claro, agora eu sei que ele é maluco mesmo. Mas ele me diz pra ver pra hora. Tem um relógio que dá pra ver do lado de fora da cela. E se passaram 4 horas desde a hora de trancar? Eu estava lendo aquela mesma página que eu comecei, por 4 horas. Não tem como eu ter dormido sem perceber. Aquilo foi uma das coisas mais bizarras que já me aconteceram. O Danny disse que perder tempo assim é normal, mas disse que não me viu a bordo. Mas por que caralhas eu também perdi tempo? Eu fico assustado e não quero acreditar nele. Eu passo no médico da prisão e na parte psiquiátrica só para garantir que eu não tô enlouquecendo, mas eles me disseram que estou bem. Eu sou liberado, então eu só tento ignorar, achando que eu só me distraí sem perceber. Algumas semanas passam normalmente. Indo para a terapia de arte uma vez por semana, para a livraria, etc. A prisão começa a deixar os prisioneiros levarem giz para a cela, para poderem desenhar ou escrever ou qualquer coisa, já que não dá para usar giz como arma. O Danny começa a desenhar os rostos dos Greys de novo, e desenha umas formas estranhas que são tipo pontos com linhas, tipo constelações. Aqui os símbolos, pelo menos o que eu lembro deles. Eles estavam em arte que ele mandou, então eles devem ser bem parecidos. Vou ver se acho algum desenho dele aqui para vocês depois. Os símbolos na direita são os OVNIs que ele viu. Ele disse que eram compridos e ovais, e pareciam embaçados de vez em quando. Eu reconheço algumas dessas formas daquele disco dourado da NASA. E agora chegamos perto do fim da minha sentença. Tenho acordado com dores de cabeça e sangramentos nasais em alguns dias. Não é tão estranho, podem ser efeitos colaterais dos meus remédios de alergia. Eu vou sair em breve, mas o Danny ainda vai ficar um tempo, eu não sei quanto. A gente fica acordado até tarde um dia, bebendo vinho de prisão. O idiota que deu pra gente estragou tudo e ele tinha gosto de vinagre e mijo, mas serviu. Bebemos até quase desmaiar, quando, de repente, o Danny começa a ter um ataque. Porra caralho, você escutou isso? O anão me disse que você não escutou. É aquele zumbido que ele tinha mencionado. Ah, cacete! O barulho fica cada vez mais alto, e dá pra ouvir outro também. O Danny tá batendo na porta da cela, gritando por ajuda. E ninguém aparece. Nenhum outro prisioneiro mandando calar a boca, nenhum guarda. Mas o que tá acontecendo? Uma luz branca, forte e pulsante enche toda a prisão. Ela então fica vermelha, e tudo fica silencioso. Tão silencioso que dá pra escutar o sangue correndo dentro das orelhas. Eu tento me esconder debaixo da cama. Mas eu não consigo me mover. Era como se eu fosse feito de chumbo. E meu corpo está zumbindo, como se ele fosse feito de abelhas. Eu entro em pânico, tento gritar por ajuda, perguntar ao Danny se ele está bem, mas eu não consigo sequer abrir minha boca. E sinto que estou sendo observado. Com o brilho da luz vermelha, eu consigo ver sombras nas paredes. As sombras começam a mexer e eu sinto uma dor forte na cabeça, e recebo uma imagem mental de eu mesmo, paralisado na cela, com Danny alguns metros atrás de mim. Era como se tivesse uma câmera no teto, e eu estivesse assistindo por ela. Essa imagem some, mas eu consigo sentir algo perto de mim. Tudo fica frio, e a vibração fica pior e mais violenta, como se todas as minhas células estivessem se mexendo. Eu consigo sentir sendo levantado do chão. Eu fecho meus olhos, e mesmo não sendo religioso, eu começo a rezar para qualquer um que esteja ouvindo. O que mais que eu podia fazer? A luz vermelha é gravada nas minhas retinas, e eu estou gritando por dentro, mas não sai nada da minha boca. De repente, eu apareço numa sala. Ela tem cor de aço, e não tem nenhuma fonte de luz, mas é bem iluminada ao ponto de não conseguir ver nenhuma sombra.
A próxima coisa que eu vejo são os olhos que o Danny tinha me contado. Eles eram horríveis. Olhos enormes, que ocupavam tipo um quarto do rosto inteiro. Formato de amêndoa, e abriam na diagonal, tipo os 45 graus. Eram totalmente pretos. Eu conseguia ver a minha própria reflexão aterrorizada neles. Eles eram grandes, molhados, vazios que refletiam cada centímetro de terror na minha cara. Aquelas coisas não pareciam nem remotamente com um ser humano. Nenhum desenho, nem Photoshop, nem máscara chega perto de como aquelas coisas eram horríveis. A pele, parecida com cera, ou com uma membrana, parecia que quase pulsava. Imagens começam a passar pela minha cabeça. Eu e Danny, os aliens, a prisão, fotos de planetas, órgãos, estrelas. Me deu uma baita de uma dor de cabeça, eu não sei o que aquilo estava tentando fazer. E de repente, eu estou no hospital. Me encontraram no chão da cela, com uma dor de cabeça, deitado numa poça de vômito e com o nariz sangrando. Eles acharam o Danny escondido num canto chorando, com merda nas calças, cheio de arranhões e machucados. Obviamente eu fico cheio de medo. Nenhum de nós dorme bem nas próximas semanas. Nada importante acontece. Até algumas noites antes de eu ser liberado. Nesse tempo tenho algumas dores de cabeça e sangramentos nasais. Eu vou dormir. E acordo no meio da noite com o som daquele zumbido, e com a luz vermelha. Meu Deus, de novo não, por favor, eu não aguento mais. O zumbido abaixa e desaparece, e a luz também. Eu me sinto aliviado, e percebo que provavelmente foi paralisia do sono. Eu costumava ter paralisia do sono quando era criança, mas naquela época eu só via uma velha feia. Eu durmo. E acordo ao som dos guardas, gritando comigo, abrindo a porta da cela. Eles me falam para levantar e para virar para a parede, com as mãos para cima. O que está acontecendo? Começam a me fazer um monte de perguntas. Eles perguntam cadê o Danny, como ele saiu, se eu ajudei ele. O que ponto JPG? Eu falo que não fiz nada e não sei nada. Eles me levam para uma sala e me interrogam lá. Depois de umas horas dessa mesma bosta, eles me deixam sair. Eu falo com alguns outros presos, e eles falam que também não viram nada. Um dos guardas que era mais tranquilo disse que as câmeras também não pegaram nada. Foi como se o Danny só desapareceu. Você viu as imagens que postaram aqui que parecem dos seres que você viu? Tipo assim, o que você viu naquela noite exatamente? Você tem alguma marca no corpo? Você ainda fala com o Danny? Isso já aconteceu depois da prisão? Posta aí as fotos que você tiver. Mais ou menos. Um monte de desenhos e coisas da cultura pop conseguem capturar a ideia geral deles. Os olhos, a estatura, o formato da cabeça, etc. Mas ver um na vida real é muito pior do que qualquer coisa que você pode imaginar. Algo sobre a presença deles é simplesmente errado. É como se eles não pertencem, como se eles não deveriam existir. É quase algo Lovecraftiano, menos a parte de enlouquecer quando você vê eles. Mesmo se você não viu um, e um deles estiver perto, você vai saber. Você não vai se sentir observado somente, mas também é como seu corpo inteiro reagisse só por estar perto daquela coisa que não deveria existir. E eu não tenho nenhum machucado nem nada que nem o Danny. Eu já apareci com os machucados no passado, mas nada recente. Eu ainda falo com o Danny de vez em quando, e sim, eu tive umas experiências depois de sair da prisão. Eu vou procurar as cartas e os desenhos para você. Mas enfim, o Danny sumiu por 3 dias. Os policiais colocaram ele de foragido, achando que ele tinha escapado. No último dia, um dos presos achou ele na área de recreação, com o pé dele preso, de alguma forma, entre um dos pesos de musculação que estavam na barra. Ele teve que ir para o hospital da prisão por desidratação e umas costelas quebradas, como eu fui descobrir mais tarde. Eles nunca o viram nas filmagens da câmera, então tiveram que fazer uma investigação para ver se um dos guardas estava metido no meio. E não sei se descobriram algo, mas eu tenho certeza que não foram os guardas. Não é possível que ele tenha desaparecido sem deixar rastros, e depois ter surgido atravessado entre metal. Eu nunca mais vi o Danny, eu fui solto no dia que ele apareceu.
Ele me escreveu uma carta algumas semanas depois que eu fui embora, me falando que na noite que ele sumiu, ele viu a luz vermelha de novo, e que esperava ser a última vez vendo aquilo para nós dois. Mas nós dois continuamos vendo eles. Não acontece com frequência para mim, mas deve acontecer pro Danny. Tô procurando uma das cartas agora, ele tem umas histórias. Aqui, vou postar fotos melhores dos desenhos. Ele não é um artista, obviamente. Mas esses desenhos me tiram o sono. O boneco de palito é pra ser o Danny, eu acho. Ele quase sempre desenhou eles borrados assim, mas nunca os olhos. Os olhos eram sempre completamente negros e bem visíveis. Tive que escanear essa porque a letra do Danny é muito feia e não dá pra entender direito. Eia não, espero que esteja bem. Eu não estou. Eles estão pensando em me mandar para a área psiquiátrica agora. Eles acham que sou o maluco. E se eu fosse eles, eu ia achar isso também. Mas você viu o que eu vi? Você sabe o quão real aquela merda é. Você tá tão assustado quanto eu. Lembra daquela vez que vimos a luz vermelha? Aconteceu de novo. Eu comecei a rezar para Deus, que me protegesse daquele mal, mas, ao invés de anjos vindo para mim, eles vieram de novo. Eu me lembro de tudo que eles fizeram comigo. Eles me machucaram. Me colocaram em uma mesa. Eles me abriram e me encheram com um monte de vidro, cobre e chips brilhantes, escaneando e sodando meus órgãos. Eu vi tudo. Tudinho. Eu pensei que ia morrer, mas eles fizeram questão que eu não iria. Eu apaguei e acordei sem cicatrizes nem feridas, mas cheio de dor. Eu não sei o quanto mais eu consigo aguentar. Eu queria morrer. Pelo menos no hospital psiquiátrico ia ser difícil de fazer isso. Com o pavor que eu tenho deles, eu tenho medo que tenha algo pior do outro lado. Se cuida. Danny.